sinais de parto. Você sabe identificar um sinal de parto? Né? Se essa contração é uma contração verdadeira, se essa contração é uma contração falsa. Então a gente tem alguns sinais que podem nos dizer que a chegada do parto está próxima. Por exemplo, o encaixe do bebê, né? Normalmente a gente observa isso a partir da 36ª semana de gestação. Então a gente nota que a mulher nota que a barriga dá uma baixada, né? Você dorme, um dia a barriga está alta, no outro dia a barriga já está bem mais baixa. Isso é um indício de que o seu parto está próximo. A perda do tampão mucoso. O que é esse tampão mucoso? Esse tampão mucoso é uma proteção que fica lá no colo do útero e que até 14 dias antes do parto a mulher pode perder. Então, qual que é a característica dele? Ele parece uma gelatina, uma secreção, né, mais gelatinosa, de uma cor mais esbranquiçada, e quando ele descola lá do colo do útero, ele pode vir com um pouco de sangue. Então, essa secreção pode vir um pouquinho, você pode perder um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, ou pode perder ela toda de uma vez só. Antes do parto propriamente dito, né, do parto efetivo, ou só na hora do parto. Outra coisa também que a gente observa, mais ou menos a partir de 28 semanas de gestação, são as contrações de treinamento. Essas contrações, o útero vai contraindo e relaxando várias vezes ao dia. Também né, é um dos nossos indícios que o parto pode estar próximo, né? Então, assim, o que é normal dessa contração uterina, né? O que é normal dessa contração de treinamento? Então, você vai notar que a sua barriga vai endurecer e relaxar várias vezes ao dia. Então, o que é normal? Você vai notar que a barriga endurece por menos de 1 minuto, tá? Não são contrações doloridas, dolorosas, então você não tem dor, elas são bem espaçadas uma da outra. Né? Então você vai sentir uma contração, a barriga endurecer agora, às vezes vai sentir de novo só à noite, às vezes vai sentir só no outro dia. Esse é o normal das contrações de treinamento. Para a gente diferenciar ali contrações, sinais de pré-parto e trabalho de parto efetivo, a gente começa a observar principalmente mudanças nessas contrações. Né? Então, do pré-parto, as contrações ainda são um pouquinho irregulares, né? Só que elas vão mudando os intervalos. Antes eram muito espaçadas, agora elas não são mais espaçadas, são mais próximas. Podem ter intervalos ali de 15 a 30 minutos. Pode ocorrer também a ruptura da bolsa, que seria a perda do líquido amniótico. Então, isso pode ocorrer e necessariamente não significa que o bebê já está nascendo, que vai nascer agora, que você tem que sair correndo para a maternidade. Então, tem um tempinho aí até, né, dessa bolsa romper e de você poder se deslocar até a maternidade. E nesse período nem sempre há dilatação. Às vezes a bolsa rompe, mas você não tem uma dilatação ainda. Né? E o trabalho de parto? Qual que é a diferença, né? Quando que eu vou saber que realmente eu estou em trabalho de parto? Então, no trabalho de parto efetivo, que a gente chama, vocês normalmente já têm dilatação, tá? Acima de 4. As contrações são regulares, são ritmadas, progressivas e normalmente você já está sentindo dor. Então, na hora que a barriga contrai e endurece, você tem uma dor. Uma dor tipo uma cólica, tá? Uma cólica, como se fosse uma cólica menstrual, mas mais forte. Os intervalos dessas contrações também já estão bem menores, muitas vezes já estão abaixo de 5 minutos. E você tem a mudança do colo cervical ali, que é o que eu disse, né? Você já começa a ter dilatação acima de 4. Nesse momento, deve ir para a maternidade. Na verdade, quando você começar a ter esses indícios de sinais de parto ali, as contrações mais regulares, o aumento dessas contrações ao longo do dia, a perda do tampão mucoso e principalmente se houver a ruptura da bolsa, né, a perda do líquido, você tem que entrar em contato com o seu obstetra. Se não conseguir, pode ir direto à maternidade onde você vai fazer o parto. Lá eles vão poder avaliar se realmente o que você está sentindo é uma contração, se realmente você está em trabalho de parto ou não, até para poder fazer as orientações bem adequadas, tá? A gente também lembra que principalmente a gente espera que esses sinais ocorram depois de 37 semanas de gestação. Caso você sinta qualquer uma dessas coisas antes, né, qualquer um desses sintomas antes de 37 semanas, tem que entrar em contato com urgência com o seu médico e se não conseguir também tem que ir para uma maternidade para avaliar se você não está em trabalho de parto prematuro. Quando a gente fala de sinais de parto, fala-se de parto, a gente lembra do parto humanizado. Nos últimos anos tem se falado muito sobre isso. E o que é o parto humanizado? O parto humanizado, ele trata-se de um conjunto
de práticas e procedimentos que buscam readequar o processo de parto dentro de uma perspectiva menos medicalizada e hospitalar. Então, assim, o parto humanizado é aquele que respeita os desejos e as necessidades da parturiente, da grávida, da mulher que está parindo, né, durante todo o seu trabalho de parto, que pode ser parto vaginal ou um parto cesariana. Segundo a OMS, o parto humanizado ele tem que incluir incentivo ao parto vaginal, ao parto normal, o aleitamento materno, manter um acompanhante ou uma doula ou os dois durante seu trabalho de parto e no pós-parto. A mulher tem que ter o direito de escolher a posição que ela deseja parir. Não é mais aquela deitada, não é obrigatório a mulher a estar deitada, ela pode escolher qual que é a melhor posição que ela se sente mais confortável para poder parir, para poder ter o seu filho. O alojamento conjunto também está dentro desse parto humanizado, que é aquele onde o bebê vai para o quarto junto com a sua mãe, ele não vai lá para a pediatria, lá para a incubadora, lá para o bercinho aquecido, a não ser que ele precise. Se ele tiver em condições, né, se a sua avaliação clínica for boa, ele não tiver nenhuma contraindicação, ele sai da sala de parto e vai ficar com a mãe e com o seu pai ou outro acompanhante que esteja lá com a sua mãe no quarto, tá? Logo após o parto também, se o bebê também não tiver nenhuma contraindicação, se sua avaliação for boa, logo após o nascimento, estipula também o contato pele a pele. O que é esse contato pele a pele? Então o bebê nasceu, o médico avaliou, a avaliação dele é boa, ele vai direto para o colo, para os braços da mãe, sem estar enrolado em nenhum pano cirúrgico. Então, contato pele a pele, tá? Também não é mais realizado as intervenções desnecessárias, como episiotomia, rotinas hospitalares, né, que são aqueles flitienemas, o parto com fórceps, a manobra de Christeler e também o jejum, tanto antes do parto como no pós-parto. O que é essa episiotomia? A episiotomia era um corte que se fazia em todos os partos normais, né, os partos vaginais, para poder auxiliar a saída do bebê. Então fazia-se um cortezinho para poder, né, que acreditava-se que isso melhorava e facilitava a saída daquele bebê, tanto para o bebê quanto para a mãe. Hoje em dia não se faz mais, não de rotina, tá? Só se precisar. Essas rotinas hospitalares que eu estava comentando, como a tricotomia, é a depilação daquela mulher, também não é mais indicado que se faça isso, e a lavagem intestinal também, tá? A manobra de Christeler é aquela manobra que durante o trabalho de parto, né, para poder auxiliar a mulher, o assistente que está ali na sala, seja ele um médico, seja ele a enfermeira, eles faziam uma força em cima da região abdominal da mulher para ajudar ela na hora da força para que o bebê saísse mais rápido. Também não se faz mais, tá? O parto humanizado também estipula que você possa fazer o seu plano de parto. Então, o plano de parto, ele é realizado, ele é construído ao longo do seu pré-natal, entre a mulher, entre seu acompanhante e seu médico. Então, nesse plano de parto, né, você vai colocar o que você deseja durante o seu parto, o que você deseja que ocorra durante esse período, né? A escolha da posição para o parto vaginal, se você vai querer medidas de conforto, né? Se você vai querer analgesia, se não vai querer, quem que vai estar te acompanhando, quais são as medidas, o que você vai querer durante toda a evolução do seu trabalho de parto. Aqui a gente mostra algumas posições, algumas coisas que podem ser realizadas durante o período de parto, né? Principalmente se ele for um parto natural, um parto vaginal. Então essas medidas não farmacológicas podem ser usadas a banheira, o banho de chuveiro, o furô, a bola, né? A mulher pode ficar em cima dessa bola que tende a aliviar o desconforto, massagens, né? O seu acompanhante ali, a doula podem te ajudar nesse período. A posição também, qual é a melhor posição? Deitada, de cócoras, de lado, na água, agachada, como você se sentir melhor, como você desejar ficar. Então, o plano de parto é isso, é um acordo, né? É um plano onde você vai colocar todas as suas vontades, né? Tudo o que você deseja que aconteça dentro do seu trabalho de parto. Lógico, a gente tem que lembrar sempre
que durante o trabalho de parto tem coisas que não dependem só da mulher. Então a gente precisa, para que o parto natural aconteça, né, alguns itens. Então isso também é discutido, isso também o seu médico lhe orienta para que você possa colocar todas essas alterações, até onde se pode ir, até onde você vai esperar e até onde vai ser realizado essas intervenções, se forem necessárias. Então aqui a gente tem algumas fotinhas mostrando, né, o parto humanizado, o contato pele a pele, a mãe amamentando, a doula ali fazendo as massagens, né, o seu acompanhante na banheira e você olhando para o seu bebê, né. O parto humanizado são vários fatores, são vários itens que fazem com que a mulher tenha autonomia nesse momento que é todo seu. Quais são os tipos de parto? O parto cesariana e o parto vaginal. Vamos falar um pouquinho sobre o parto vaginal. Então, o parto vaginal é aquele parto que é fisiológico, é o parto natural, que é melhor para a mãe e é melhor para o bebê. A gente fala que o parto vaginal, o bebê escolhe o momento que ele quer vir ao mundo, né? O momento que ele está preparado. Então, durante todo o trabalho de parto, o bebê realiza uma oxigenação mais profunda durante a passagem do canal do parto. E esse processo também diminui o risco de aspiração de líquido amniótico, a incidência de vômitos e regurgitações nas primeiras horas de vida do bebê. Já para a mãe, a sua recuperação é muito mais rápida. Logo após o parto, ela já pode se levantar e caminhar, estimula a pojadura precoce, que é a descida do leite, né? Facilitando mais a amamentação. O risco de infecção também para a mulher é mais baixo. O parto cesáreo. Então, o parto cesáreo é aquele em que o bebê é retirado por meio de uma cirurgia. Normalmente, né, hoje em dia, o parto cesáreo ocorre, é agendado a partir da 39ª semana de gestação. Quando ocorre antes, normalmente é porque tem alguma alteração para a mãe ou para o bebê, né? Um dos dois podem estar em sofrimento e daí se antecipa esse parto cesariana. Após o parto cesárea, o que a gente observa, né, de diferença entre o normal e a cesárea? Que no parto cesárea, essa mãe tem uma recuperação um pouquinho mais lenta, ela é mais dolorosa, né, porque é uma cirurgia, foram feitos cortes ali, então a sua mobilidade fica um pouquinho mais comprometida. A descida do leite, que é a pojadura que a gente chama, também tende a ser um pouquinho mais tardia do que no parto normal, tá? Mas vale ressaltar e lembrar sempre que a cesárea não é contraindicada, né? O parto cesariano ele não é contraindicado. Ele é uma cirurgia extraordinária que sempre salvou muitas vidas, mas precisa ter toda uma avaliação e uma indicação para que seja realizado. Quais são essas indicações para o parto cesárea? Então, o sofrimento fetal, como eu já tinha falado, né? Quando o bebê está em sofrimento, há uma desproporção entre o tamanho da pelve da mãe e o bebê. Então, às vezes a mãe é pequenininha e o bebê é um bebê muito grande, né? Aí tem essa desproporção. A posição em que o bebê está. Então, para que o parto normal ocorra, o bebê tem que estar na posição cefálica, ou seja, de cabecinha para baixo, né? Se ele estiver atravessado, se ele estiver sentado, não é indicado fazer o parto normal. Então, se faz uma cesariana. A mulher pode ter uma placenta prévia ou um descolamento de placenta, que também não é indicado para o parto normal, né? Gestante soro positivo para HIV também não se faz parto normal. Também tem uma complicação da placenta prévia, que é a ruptura da vasa prévia, que também é contraindicado normal. Se a mulher tem algum histórico ou se no momento do parto ela tem herpes genital, que são lesões ativas ali no momento do trabalho de parto, né? Então, são aquelas lesões bolhosas que ficam ali na região da vagina, do períneo, né? Então, é contraindicado também que se faça o parto normal. Ou quando a mulher não tem uma evolução daquele trabalho de parto, uma evolução da sua dilatação, né? Ela entrou em trabalho de parto, está tendo contração, teve dilatação e chegou a uma certa altura que essa dilatação não evolui. Também se opta por fazer uma cesariana. Então vamos falar um pouquinho sobre o puerpério, né, e a sua importância. Então o puerpério é a fase que vem logo após o parto e ela é dividida entre puerpério imediato, puerpério tardio e o remoto. Então o puerpério imediato é aquela que vai do primeiro dia pós-parto até 10 dias após o seu parto. O tardio vai da 11ª até o 45º dia após o seu parto e o remoto é após os 45 dias.
Nesse período puerperal, né, ocorrem também muitas mudanças, uma oscilação hormonal muito grande, né? Então a grávida, até alguns minutos, algumas horas, alguns dias atrás você estava grávida, tinha uma carga hormonal muito grande. De repente veio o parto, seu bebê nasceu, aqueles hormônios que estavam lá em cima foram lá para baixo, né? Então tem uma oscilação muito grande nessa fase, muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Então é sempre muito, muito importante que essa mãe, que esse bebê, que essa puérpera tenha uma rede de apoio. O que é essa rede de apoio, né? Que ela tenha pessoas com quem ela possa contar, seu companheiro, seus familiares, né, amigos, que possam estar ali para poder ajudá-la, mas não só ajudar a cuidar do seu filho, né? Ajudar a fazer aqueles afazeres que naquele momento ela não tem condições de fazer seu almoço, de lavar sua roupa, a roupa do seu bebê, nos afazeres da casa, né? Esses momentos ela precisa de ajuda, até porque quando o bebê precisar mamar, quando ele chorar, é a mãe que ele vai querer. Então a rede de apoio é muito importante, tá? Para poder te dar forças, para poder acompanhar ali com você e estar ao seu lado em todos esses momentos, né? O que a gente avalia no puerpério? O que é feito nesse período? Então, durante todo esse período puerperal, são realizadas consultas pós-parto, ainda com seu obstetra, e consultas com o pediatra. Tá? Então é avaliado o estado emocional dessa mulher, dessa mãe, quantidade do sangramento vaginal pós o parto, né? Então a gente vai avaliar a quantidade, o odor, o cheiro, né? Que é o cheiro desse sangramento, se o útero está retornando ao seu tamanho normal, que a gente chama de involução do útero, né? Para saber o quanto que ele já retornou. Então o médico vai avaliar esse tipo de coisa, alterações nas mamas, se tem dor, se a mama se nessa mama tem calor, tá quente, se tem rubor, que é a vermelhidão que a gente nota, se esse mamilo tem fissura, se está engurgitado, se a mama está muito cheia, né? Se tem febre, que isso pode ser um indicativo, né? De alguma infecção, alguma inflamação, um iniciozinho de alguma alteração. O médico vai avaliar a incisão cirúrgica se for cesariana. Vai avaliar ali como que está aquela região, se está sequinha, se está vermelha, se está doendo, se tem secreção, se tem cheiro diferente, se tem um cheiro ruim, né? A mulher que fez o parto vaginal ali também é olhado, se ela por acaso durante o parto teve alguma dilaceração ali, né? Acabou abrindo um pouquinho ali, região de períneo ou vagina, que o médico teve que dar os pontos, também é avaliado. Tá? O retorno com o obstetra ocorre em mais ou menos de 10 a 15 dias após o parto e depois com 40 dias, para ele poder avaliar como que foram esses primeiros dias aí após o seu parto. Nessas consultas, nessa última consulta após os 40 dias, é realizado também as orientações sobre métodos contraceptivos, qual vai ser a melhor maneira de evitar uma nova gestação, né? Se vai usar contraceptivo oral, né, que são as pílulas, se vai ficar só com os preservativos, que são as camisinhas, se vai para o anticoncepcional, por exemplo, se vai ser oral, se vai ser o injetável, se vai ser, por exemplo, o DIU, tem o DIU de cobre, o DIU Mirena. Então o médico vai passar várias informações, avaliar cada mulher, né, cada quadro clínico, para que possa também prescrever o melhor método. Após o parto também vai ter as primeiras avaliações com o pediatra, então são as consultas que o seu bebê, que o seu recém-nascido vai ao médico. Normalmente é orientado que ele vá a essa primeira consulta, essa primeira avaliação entre o 7º e o 10º dia de vida, para que o pediatra possa avaliar se a pega está correta, se ele está tendo um ganho adequado de peso, o que ele precisa intervir, se ele vai fazer uma avaliação agora, fazer a orientação e daqui uma semana ou 15 dias ele tem que retornar. Se tiver tudo certinho, normalmente as consultas são mensais, tá?
Vai ser orientado também nessa consulta com o seu pediatra, isso mês a mês, né? Que o seu bebê vai lá fazer esse acompanhamento que a gente chama de puericultura, vai avaliar o peso, vai avaliar a altura, o tamanho da cabecinha, o médico vai avaliar o desenvolvimento dessa criança, né, ao longo desse período e vai fazer todas as orientações sobre o quadro vacinal. Né? Quais são as vacinas que tem que tomar, quais são as reações e vai explicar o que pode ser feito, tá bom?